Eu lembro que quando aconteceu o lance da minha separação, um dos momentos mais difíceis foi exatamente eu ter que enfrentar as pessoas à minha volta, Horrível, com né? elas descobrindo que aquela pessoa que eu apresentei e que trouxe pro meio, pro convívio de todo mundo, por uma falha minha, porque daí a gente toma pra gente, né, a culpa. Então, por uma falha minha de percepção de caráter, eu tava fazendo toda a minha família sofrer. Pela atitude de alguém. Então, eu fiz a minha filha sofrer, eu fiz a minha mãe sofrer, porque elas se apegaram a uma pessoa que eu trouxe. E que se eu não tivesse trazido, ninguém naquele momento... Então, a gente toma essa culpa Comovente mesmo. teu relato, Cris. Comovente mesmo. Corajoso e comovente. Porque você não teve culpa. Você não conhecia. Mas a gente sente, né? Eu olhava a minha filha sofrendo, a minha mãe chorando. Eu falava... Mas não claro. Mas é que na hora a gente fala assim... Por que que eu deixei essa pessoa fazer vê parte só, da vida delas? Aí você se coloca para se cuidar por último. Você é protagonista da sua vida, da sua dor, do seu sofrimento. E você fica mais preocupado em sarar a filha, a mãe e os outros. Por isso que muita gente fica com uma ferida sangrando durante muito tempo, que não cicatriza. Porque já chega o teu constrangimento com o que você sofreu. Aí você tem que acudir o sofrimento de tantos e o constrangimento de tantas pessoas, fica inviável. Daí, qual que é a libertação? Só falar para a filha, ó, eu errei. E deu. Mas não fazer mais do que isso. Porque nós ensinamos, de um jeito ou de outro, que os outros têm que sofrer mais do que quem está sofrendo. Como assim? Acho que eu não entendi o raciocínio. Como assim? Eu não deixo mais minha mãe sofrer mais do que eu. Não deixo. Por uma dor minha, não. Pode sofrer pela tua dor, mas não pela minha dor. Tu tem que dizer assim, ó, devolve a minha dor. Tira Porque as pessoas roubam as nossas dores. E se doem por nós. Não a faz gente um já superou. escândalo, estardalhaço. A gente já passou dali, estão ali ainda rendendo. Ah, mas eu chorei tanto por aquela sua separação. Não, é minha separação. Me devolve a angústia. Eu tenho esperança para essa angústia. Você não. E talvez essa seja a grande libertação. Devolve minha dor, é minha. Mas se a pessoa não sofre também, a gente acha que aquela pessoa não se importa com Não, a não. gente. Vê só. O que a pessoa pode oferecer é audição. Cumplicidade e amizade. Só. A dor do outro é impenetrável. O que eu faço é estar por perto. Eu não quero dar uma solução à dor do outro. Exato. Eu quero ficar perto. Estar perto é o suficiente. Não sei se vocês viram uma ilustração que viralizou essa semana. É uma pessoa assim com uma bola toda emaranhada, confusa, entregando para outra e falando assim: Tó, eu não quero que você resolva, eu só quero que você veja. É isso. E quando a gente faz uma confissão a alguém, outra pessoa logo pensa: o que eu tenho a ver com isso? Nada. Você não é o centro do mundo. Tá, mas por que ela está me contando isso? Está contando porque ela quer contar, quer pensar em voz alta. Somente isso. Não precisa dar uma solução. Sim. E a gente sempre pensa num conselho moralista, um conselho funcional. Ah, eu vou dar uma solução. Então, pede demissão. Então, se separa. Então, não. É só ouvir. Sabe que eu postei há pouco tempo, eu postei no Instagram uma seleção de mensagens que eu recebi. Desde que aconteceu o lance da minha separação, eu nunca tinha falado abertamente sobre isso e eu falei há pouco tempo, então as pessoas se sentiram a liberdade e a vontade de compartilhar comigo algumas histórias. E eu falei uma coisa que, assim, eu sinto hoje que as pessoas enxergam em mim
Como é que eu vou definir? Eu não sou tão boa quanto você pra definições. Você é tão boa quanto você não imagina o tão boa que é. Mesmo, Cris. Tomara que você tenha razão. Não, eu tenho razão. Eu acredito sinceramente nisso. Não é elogio, não é uma bajulação, não é nada. Eu vejo o que você faz, o quanto que você consegue transformar as suas histórias em histórias para os outros. O quanto que a matéria emocional é viva. O quanto que você se preocupa. Eu vejo isso. Há algum tempo já. Muito tempo. Não, mas o que eu ia falar é que eu sinto assim... eu até escrevi isso no texto que eu postei, com as imagens. Porque eu falei assim... Quando eu tava lá no momento que eu tava mal... Eu me sentia, em alguns momentos, isolada na dor. Que era o quê? Minha amiga me ligava, a Gi, a Giovana, que já esteve aqui com a gente, ela me ligava, ela ficava 2 horas comigo no telefone, com a maior paciência do mundo, me ouvindo, chorava, ela chorava junto, a gente ficava lá um tempão, beleza, beijo, tchau. Não importa se a gente ficasse 15 minutos, 2 horas ou 5 horas. A hora que desligava, a minha cabeça era... As pessoas que falam comigo, que estão preocupadas, que mandam mensagem, assim que elas param de falar comigo, a vida delas está continuando dali. Eu ainda permaneço aqui na dor. Eu não tô conseguindo sair. E foi assim por um mês. Graças a Deus foi um mês só. Mas eu sinto que as pessoas que estão hoje, neste momento, reconhecem em mim uma situação... Para ela eu posso falar, porque ela vai entender esse momento mergulhado na dor que eu tô. Ela vai entender esse meu isolamento na dor, sabe? E eu recebo muita mensagem de gente que tá na hora vivendo. Eu recebi uma mensagem de uma menina outro dia falando assim, Cris, eu queria te agradecer, porque eu ouvi uma frase que você falou, a gente tava conversando aqui no podcast, eu ouvi e tal. São 11 da noite, eu tô na rodoviária, voltando pra casa da minha mãe, porque eu não tava aguentando mais há muito tempo, eu não tinha coragem de tomar uma decisão na minha vida. E eu fiquei assim, meu Deus, a vontade era ligar e falar, você tá bem? Pelo amor de Deus, minha vida quando chegar, sabe?